Os raios solares são perpendiculares ou paralelos? O experimento de Eratóstenes contou com um Sol no firmamento da Terra ou um Sol fora do firmamento? Qual ciência valida o experimento de Eratóstenes? A ciência bíblica ou a ciência secular? Muito bem, nós estamos fazendo considerações sobre o experimento de Eratóstenes, mostrando os métodos que ele utilizou e ao mesmo tempo, demonstrando que aquela aplicabilidade utilizada hoje quanto à sua metodologia destoa, comprometendo assim, tá? Não o experimento, mas a teoria que eles advogam. Falamos então já sobre o dilema da vareta. No vídeo anterior falamos sobre o dilema da água e agora então estaremos falando sobre o dilema do Sol. Antes, porém, vamos ler a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 45, no verso 6, nós lemos: Para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou Jeová e não há outro. Nós, cristãos, e os que não são, são todos bem-vindos, tá? Mas nós afirmamos que as escrituras são inspirada, inerrável e infalível, baseando-nos no princípio da sua suprema autoridade. De maneira que nós temos o próprio Deus, o Criador, dizendo que desde o nascente do sol até o seu poente, não há Deus como ele. Ele está falando do movimento do quê? Do sol ou da terra? Logicamente que é o movimento do sol. Compreende? Mas há quem duvide. É uma metáfora? Não é uma literalidade? A semana da criação, os eventos que tiveram lugar em 7 dias foram eventos literais ou simbólicos? Mas se há quem insista, o verso 9 vai nos dizer o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Bom, eu acho que a gente foi bastante claro. Vamos então ao tema de nossas considerações. Veja, nós temos aqui, tá, no conceito heliocêntrico da Terra, porque do século XVI para cá houve uma mudança de ideia quanto ao nosso cosmo, porém querem continuar se valendo do experimento de Eratóstenes. Todavia, viram que para validar sua teoria precisava-se fazer-se algumas modificações quanto à aplicação metodológica do experimento. De maneira que, se você tem uma Terra esférica, compreende? Então, e os raios do Sol são paralelos, você tem que modificar a disposição da vareta. Inclinam-se a vareta em relação ao poço. Já não é mais paralelo. E o experimento de Eratóstenes contava com o princípio geométrico dos ângulos alternos internos, onde nós temos o quê? Duas paralelas, o poço em Siena, o poço em Alexandria, cortada por uma transversal, que era a luz perpendicular do Sol. Mas, segundo a teoria dominante, Eratóstenes não descobriu a redondeza da Terra. Eratóstenes descobriu a curvatura da Terra. De maneira que eles têm que inclinar a vara, a vareta, e consequentemente inclina-se também o quê? O poço. Só que eles não mostram poços nas suas demonstrações, só mostram a vara, como eu vou apontar aqui para vocês. Tá? E tira então o protagonismo do Sol e coloca na vareta, de maneira que os raios do Sol têm que ser o quê? Paralelos.
Percebem a diferença? As razões dos nossos questionamentos à luz da palavra de Deus e de nossas apresentações? Bom, voltando aqui. Nós temos um Sol fora do firmamento da Terra a 150 milhões de quilômetros de distância e 100 vezes maior do que a Terra. Dá para acreditar num negócio desse? Cujos raios são paralelos. Então, o que nós temos? Nós temos uma Terra esférica. O poço tem que estar o quê? Inclinado. Nesse caso aqui está deitado. E a vara está inclinada. E os raios do Sol vêm de fora paralelos. O protagonismo tirado do Sol foi para a vareta. Para o quê? Para eles chegar à conclusão de que, com base nisso, o núcleo da Terra, o centro da Terra está no núcleo da esfera. E não no centro da superfície da Terra, como nós vimos no nosso vídeo anterior. Percebe as diferenças da aplicação que vai levar a diferentes conclusões? Prossigamos. Veja, já nesse outro caso aqui, porque daí eles brincam, né? Eles brincam. O poço já não está mais o quê? Deitado em 180 graus, onde eles também não colocam o elemento da água. Porque um poço d'água tem que ter água, concorda comigo? E o que chamou a atenção das pessoas que popularizou a observação, que levou alguém a escrever aquele papiro que guardou na biblioteca de Alexandria, que em certa ocasião, por providência divina, eu acredito, Eratóstenes foi lá e leu, e chamou a atenção dele e foi fazer o experimento, era que o quê? Que os poços eram poços d'água, que havia um protagonismo do Sol envolvendo o quê? Plena luz no fundo do poço em Siena, mas não plena luz no fundo do poço em Alexandria. Então aqui o quê? Eles inclinam agora, nesse caso aqui, nós temos uma esfera. Agora pegando o prato da esposa, onde foi as vasilhas, né, para precisar a questão da água. Então veja bem, ó, nós temos aqui o poço d'água inclinado, sem água. A vareta é que está... A vareta também está inclinada, tá? E os raios do Sol são o quê? Retos. Você percebe que é fácil você confundir uma superfície redonda com uma superfície esférica? Pegar o experimento de Eratóstenes, que foi feito o quê? Na superfície da Terra, acima. E, ó, isso se chama ilusão de ótica. Tá? Para toda a verdade divina, o inimigo estabeleceu um engano humano. A gente tem que discernir as coisas. Discernimento espiritual. Bom, voltando. O fato é que o quê? E aqui eles colocam algumas pessoas inclinadas também. Ou seja, o Sol é o astro-rei, cujos raios são paralelos, e tudo que está na Terra é perpendicular. O poço, a haste, as pessoas que estão... Tem até gente de cabeça para baixo. Quem acredita nisso? E eles atribuem a gravidade. Eu vou fazer um estudo onde eu vou mostrar para vocês que aquilo que eles afirmam ser a gravidade, na verdade, é a pressão atmosférica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, o livro da ciência, o livro mestre, a Bíblia, dá sabedoria aos simples, já dizia o salmista. Então a gente quer saber a verdade sobre a criação de Deus, examinemos a palavra e vamos para o campo. É isso que as escolas educacionais tinham de fazer, mas tiraram Deus, tiraram o criacionismo, tiraram o geocentrismo e o que sobra, o que nós estamos vendo aí, confusão. Bom, a observação nos atesta que os raios do Sol são perpendiculares. Olha aqui, ó. Olha um pôr do Sol. Olha outro. Olha aqui, ó. É claro que no poço em Alexandria, onde Eratóstenes estava, o Sol estava a pino. Logicamente que o raio dele vai o quê? Iluminar todo o fundo do poço. Mas em Alexandria ele chegou o quê? Perpendicularmente, fazendo o quê? Uma transversal que deu para ele um ângulo de 7,2 graus em relação à haste com respeito à sombra. Então é claro que aqui onde o Sol está a pino, o que está abaixo o quê?
Ele de fato vai o quê? Iluminar toda a profundidade. Mas o quê? Percebe que a sombra, a luz está do seu lado, nas suas laterais, está perpendicular? Foi o que aconteceu em Alexandria. Então veja, o sol do experimento de Eratóstenes tinha de estar no firmamento, dentro dos limites da Terra. E a Bíblia já diz isso. Na semana da criação, Deus criou os astros no quarto dia para alumiar a Terra, não um ambiente fora da Terra. Veja, veja, no primeiro dia da criação, o que é que disse Deus? Haja luz, e houve luz. E foi tarde, manhã o primeiro dia, noite e dia, tarde, manhã o segundo dia, noite e dia, tarde, manhã o terceiro dia, noite e dia. No quarto dia que ele criou o sol para controlar o dia e a noite junto com a lua. Veja, o sol está a 150 milhões de distância no espaço escuro. E não ilumina nada. 100 vezes maior do que a Terra. Mas o que a Bíblia diz que Deus ordenou, haja luz em todo o ambiente de sua criação. Percebe o destoamento entre essa escuridade que coloca no universo com aquilo que Deus diz na sua palavra? Quando Deus disse haja luz, houve luz. E são dias literais. Nós vamos fazer um estudo mais à frente, tá, sobre a semana da criação. Não sei se eu já disse, mas se eu já disse, torno a repetir. E vamos provar, meus irmãos, que a literalidade da semana da criação fecha-se com os fenômenos da natureza nos seus eventos decorrentes. Então não faz sentido um sol no escuro quando Deus criou a luz no primeiro dia. O sol está dentro do firmamento para controlar o dia e a noite que Deus havia ordenado a luz e a partir disso Eratóstenes fez o seu experimento e comprovou que a Terra é uma circunferência, que a Terra é redonda, cujo centro está no Ártico. Como eu já disse, da Antártida até o Ártico você tem um raio de 20 mil quilômetros. Mais o outro raio, 20 com 20, 40 mil quilômetros. Essa é a redondeza da Terra que o homem agora, por conta da mudança de conceito, com o heliocentrismo, com o copernicanismo, o que? Modifica. Diz que a Terra é curva, né? E claro, para sustentar a teoria de que a Terra é uma esfera, então eles têm o quê? Que inclinar a vareta. O certo era manter o quê? A vareta em paralelo com o poço. Poço de Alexandria, poço de Siena e a vareta em paralelo com o poço, respeitando o nível da água. Lembra que eu falei que quando você inclina a vareta, você inclina a água, aqui a água do poço ela tem que fechar o quê? Com a parede do poço e a água nivelada, um ângulo de 90 graus. Agora, se você inclina a vareta e o poço que eles tiram fora, porque senão a gente perceberia essa diferença aqui, ó. Porque o que? A prova está na água. A prova está na água. Olha, meus queridos. Então você já não tem mais um ângulo de 90 graus. Você agora tem um ângulo agudo. Olha, a ciência verdadeira, ela é maravilhosa porque ela é absoluta. E o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus da ciência, dá a precisão de sua absolutez. Compreende? Então, nós estamos aqui falando coisas reais, estamos fazendo demonstrações à luz da palavra e de experimentos genuínos, da verdadeira ciência, tá? Que se vale da ética, do princípio, tá? E não de sofismas. Compreende? Então, o princípio geométrico dos ângulos alternos internos prova que o quê? Que os poços estavam em paralelo, tá? E que a transversal foi efetivada pelos raios solares de um Sol perpendicular em seus raios, e não paralelo. Porém, a ciência odierna, o que muda o conceito, tem que mudar o Sol, mudou tudo. E qual é a verdade? É aquela que nós estamos vendo. Bom, próximo estudo nós vamos falar sobre a superfície da Terra, à luz da palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe, nos apoie. Sermão em Cristo. Alexandre Botelho.